hoje em dia a gente entende o VO2 máximo como a variável que tem uma maior associação com longevidade. É mais importante a gente ter um VO2 máximo alto, então ele é um preditor melhor de longevidade do que os fatores de risco tradicionais. Ele é um preditor mais importante do que saber se eu sou hipertenso, se eu tenho colesterol alto, se eu tenho diabetes. Então o VO2 máximo ele tem essa capacidade. E por que ele tem essa capacidade? Porque ele está avaliando justamente isso que o Rafael falou. Então, assim, ele vai olhar, se a gente começar a pensar, ele avalia a saúde de basicamente 4 sistemas que estão interligados. Eu vou avaliar o meu sistema pulmonar. Então, se eu tiver alguma doença pulmonar que eu não tenho uma boa troca gasosa, que eu não consiga captar o oxigênio que está no ar, eu vou ter um problema. Se o meu coração não tiver uma capacidade de bombear esse sangue que vem oxigenado do pulmão, eu vou ter um problema. Então, se eu tiver uma doença isquêmica, se o meu coração, se o meu ventrículo for fraco, ele falhar, se eu tiver alguma miocardiopatia, alguma doença de válvula, provavelmente eu vou ter um VO2 máximo menor. Se eu tiver uma incapacidade de transportar esse oxigênio, se eu tiver com uma anemia, se eu tiver alguma doença do sistema sanguíneo que não tenha, que eu não consiga carrear esse oxigênio até o músculo que vai trabalhar, e se eu não tiver uma saúde muscular que vai utilizar esse oxigênio, porque tudo que a gente usa, na verdade, as reações bioquímicas que acontecem lá na célula são dependentes de oxigênio. Porque o que a gente usa, né, todo o movimento que a gente faz, o braço que eu estou mexendo, é tudo dependente da moeda energética celular, que é o ATP. Perfeito. E o ATP ele é gerado com reações bioquímicas que dependem do oxigênio. E é gerado quando a gente quer formar o ATP, né? Que, justamente para quem está escutando, é a nossa moeda, a nossa energia. A nossa energia não é o que a gente come. Às vezes as pessoas pensam assim, come para te dar energia. Não, eu preciso pegar esse alimento, grande maioria das vezes eu misturo ele com oxigênio para transformar nessa tal ATP, que é a nossa energia, né? E o oxigênio, junto com essas moléculas do alimento, elas formam a energia dentro de uma organela chamada mitocôndria, que também está muito associada à longevidade. Então, as disfunções mitocondriais, né? Parece um nome difícil, mas o que eu quero dizer é que olha a complexidade do teu trabalho, do que tu avalia. Às vezes as pessoas pensam que é só o atleta que vai subir na esteira, vai colocar aquela máscara de captador de gases para ver, né? Para se ele pode ou não participar da tarefa, do treinamento, mas não. Isso mostra todo um sistema extremamente complexo que está muito mais associado às melhoras funcionais da pessoa do que, às vezes, um exame laboratorial, né? um dado de glicemia. Né? Então, olha que bacana, que complexo que é isso, né? Porque tanto a gente vai ver VO2 máximo como avaliação de performance atleta, avaliação de longevidade, e ele é um marcador tão importante que hoje em dia não, mas hoje em dia a gente utiliza o VO2 também, por exemplo, na indicação de transplante cardíaco num cardiopata. Olha que bacana. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar, como é que se avalia para um cara como eu, absolutamente comum, né? Não sou nem um atleta de alta performance e nem um cara sedentário, onde se avalia um VO2? Quem está vendo a gente criou a curiosidade de saber o seu VO2. Onde eu vou e como eu faço esse teste? Então, o VO2 ele é medido geralmente no teste de ergospirometria. Como é que funciona a ergospirometria? Eu vou ter um ergômetro, geralmente uma esteira, mas pode ser esteira, pode ser bicicleta, alguns locais podem até ter um remoergômetro, mas é geralmente um teste que vai ser com uma carga progressiva, que eu começo uma intensidade baixa e eu vou até a intensidade máxima sustentada por aquele indivíduo. A pessoa vai estar conectada a uma máquina, que é um analisador de gases, que consegue ler o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico e a ventilação pulmonar. Então, com essas 3 variáveis, a gente consegue ter todos os parâmetros que eu vou ver numa ergospirometria. Então, o indivíduo ele vai fazer o exercício com uma máscara, que acopla nariz e boca, pegando todos os dados de ventilação, daí tem uma linha que conecta com o aparelho, e aquele aparelho ele vai lendo. E daí ele vai me dar quantos litros por minuto o Duda consumiu de oxigênio em determinada intensidade. Então, a 10 km por hora, o consumo foi 3 litros por minuto, e talvez a 15 km por hora, teu estágio final, tu está 4 litros por minuto. E daí, como os valores absolutos
eles acabam não sendo muito utilizados, eles são estratificados por quilo. Então, geralmente, a gente vai ver o VO2 máximo é não sei quantos ml por quilo por minuto. Que daí é a quantidade de oxigênio que tu tem. E quanto maior for essa capacidade de utilizar o oxigênio, melhor é a tua capacidade cardiorrespiratória.